O satanismo trata-se de uma criação contemporânea. Indivíduos acusados de cultuarem o diabo sempre existiu. Entretanto, sujeitos se declarando satanistas, isso só começa a ocorrer a partir do século XIX. A primeira igreja do diabo, chamada de a Igreja de Satã, ela apareceu na Califórnia, na América do Norte, na década de 60. Foi criada pelo Anton LaVey. Cabe aqui contar uma história que eu acredito ser bastante interessante para a gente mostrar as ligações entre os meios ficcionais e a criação do satanismo. Anton LaVey, criador da Igreja de Satã na Califórnia, na América do Norte, ele foi também o assessor de Roman Polanski quando esse estava produzindo seu filme O Bebê de Rosemary, um filme que conta sobre o nascimento do anticristo, né? E o Anton LaVey, além de ser o assessor para assuntos demoníacos do Polanski, ele representa o próprio diabo no filme. Um ano depois que o filme é lançado, em 1969, Polanski tem a sua casa invadida. Ele não estava na casa nesse momento. Na sua casa está a sua esposa Sharon Tate, que encontrava-se no final da gestação, aí para o 7º, 8º mês, com um grupo de convidados, um bando de jovens entupidos de drogas e adeptos da demonologia do LaVey, invadem a casa e assassinam a facada a esposa do Polanski, grávida, e os seus convidados. Esse grupo, depois das investigações policiais, acaba chegando ao seu mentor intelectual, ao seu líder, ao líder dessa seita, que é o Charles Manson, que apesar de não estar presente na chacina, ele foi julgado, condenado e encontra-se preso até hoje. Essa história é interessante porque a gente vai ver, daqui a pouco mais vou falar, né, das relações da ficção com o satanismo. A Igreja de Satã de LaVey, assim como dezenas de outras igrejas dos satanismos que vão surgir depois, essas igrejas, elas pregam um demonismo que faz uma paródia do catolicismo, né? Então, a cruz é colocada de cabeça para baixo, hóstias são introduzidas na vagina das fiéis para depois serem ingeridas. Então, ela faz uma paródia, né? uma iconoclastia com os símbolos católicos. Essas igrejas, elas vão conseguir angariar um número muito reduzido de fiéis e a grande maioria dessas igrejas não irá durar muito tempo. Elas irão fechar em pouquíssimo tempo, apesar do estardalhaço midiático que elas ocasionam. A sua vida é extremamente curta por falta de fiéis. No Brasil mesmo, nós tivemos uma que surgiu na década de 70, né, nesse rastro aí da Igreja do LaVey, foi a Igreja do Diabo, que surgiu lá em Sergipe, que também durou pouquíssimo tempo. Essas igrejas todas têm uma vida muito curta por falta de fiéis. Esse satanismo do LaVey e dos similares, eles pregam um hedonismo, eles pregam que o indivíduo tem que fazer aquilo que ele quer, aquilo que lhe dá prazer, aquilo que ele deseja fazer. É uma coroação do desejo humano, né? O ser humano encontra-se libertado, né, digamos, dos seus limites e ele se sente... E ele se sente na possibilidade de realizar as suas mais desvairadas fantasias.
Assim como nós vivemos hoje uma época em que muitos pregam que nós carregamos Deus dentro de nós, e como nós carregamos Deus dentro de nós não precisamos de nenhuma instituição religiosa, nós não precisamos de nenhuma fundação religiosa, nós não precisamos de nenhuma religião organizada para chegar até Deus, porque temos Deus dentro de nós. Então o sujeito pega um pouquinho de uma religião ali, um pouquinho da outra, um pouquinho da outra, um pouquinho da outra, e vai misturando essas aí, forma uma religião para si, uma religião individual, e através dessa religião que ele formou, ele consegue atingir o divino. Essas igrejas cultuadoras do diabo seguem mais ou menos o mesmo princípio, mas elas afirmam que o sujeito não tem Deus dentro de si, mas que o sujeito tem o diabo dentro de si. E como ele tem o diabo dentro de si, esse sujeito tem que contrariar as normas legais e as normas morais da sociedade. Porque essas normas nada mais são do que prolongamentos das normas divinas que devem ser contestadas, porque são normas que estão assentadas em cima de uma injustiça, que é a injustiça do sujeito não realizar os seus desejos, não realizar as suas vontades. Então, essa demonologia, esse satanismo prega que o sujeito tem que ir contra a ordem estabelecida. Essa mensagem diabólica irá encontrar um terreno muito propício, complacente às suas ideias, principalmente no meio dos adolescentes, né? Os adolescentes se sentem muito seduzidos, são seduzidos por essas mensagens diabólicas, porque essas mensagens diabólicas pegam o adolescente justamente numa fase que ele tem que se adaptar, né, às normas estabelecidas para se viver em comunidade, para se viver em sociedade. Esses adolescentes se rebelam, então se vestem de preto, né? Eles colocam adereços demoníacos no seu corpo, colocam inclusive implantes, cornos, né? De forma a ficarem parecidos com o diabo, e com isso eles assustam a família, assustam os familiares. Alguns adolescentes não querem ficar parecido com o diabo, mas querem ficar parecido com os vampiros, né? Então fazem trabalhos no dentista para fazerem os dentes ficarem parecidos com dente de vampiro, e fazem alterações nos olhos, para os olhos também se modificarem. Então vão dando uma aparência vampiresca ao seu corpo. Tanto essa demonologia, o satanismo dos adolescentes, como essa atração pelos vampiros, isso trata-se de uma fase da adolescência que dificilmente irá continuar na vida adulta. À medida que sai da adolescência e penetra no mundo adulto, a tendência é que essas crenças todas, na maioria dos casos, sejam deixadas de lado, e eles vão trilhar um outro caminho. As bandas de heavy metal, né, que têm uma ação grande sobre os jovens, colocam músicas que, se ouvidas de trás para frente, traz palavras de louvor ao demônio, cultos demoníacos e tal. Tudo isso mostrando, então, como que esse culto ao diabo está emaranhado com a questão da ficção, né, no mundo contemporâneo. Assim como adolescentes criam os chamados clubes de vampiros, né? Então eles se reúnem ali para conversar sobre os vampiros, para tornarem-se parecidos como os vampiros, né? Existem também as igrejas do diabo. O diabo contemporâneo, ele nada mais é do que uma ressignificação do diabo medieval feita pela cultura de massa, né? Feita pela cultura de massa. O cinema B,
Os programas sensacionalistas da TV, a literatura popular e nos últimos anos a internet. Elas têm turbinado intensamente o chamado satanismo. Esse satanismo que é cultuado, que tem a devoção de um número extremamente reduzido de pessoas, é feita uma leitura que esse satanismo é algo extremamente forte, poderoso, que está entranhado em todos os meios, principalmente nos meios dos poderosos, né? Então, altos prelados da Igreja Católica, os primeiros ministros, reis, rainhas, os senadores, os grandes donos de grupos econômicos, essas pessoas todas estão emaranhadas numa trama diabólica, fazem parte de um grupo de satanistas que encontra-se dominando, já encontra-se dominando dominando o mundo. O Jean Delumeau, no seu livro A História do Medo no Ocidente, ele diz que o diabo é sempre um produto do seu tempo, né? O diabo é sempre um produto do seu tempo. E o diabo do nosso tempo, ele é um diabo medieval ressignificado pela cultura de massa, né? Hoje, muitas pessoas defendem ardorosamente, né? Se a gente entra na internet, por exemplo, tem dezenas de filmes ali de pessoas, no YouTube principalmente, dezenas de pessoas defendendo uma perseguição, uma repressão a esse terrível perigo no qual a contemporaneidade está à mercê, que é o satanismo, né? Então, eles defendem uma caça aos satanistas, assim como no passado se defendia uma caça às bruxarias. Assim como no passado a bruxaria era acusada que o rebanho morria, que as doenças apareciam, que as mulheres não conseguiam engravidar, né? Que por trás disso tudo havia, né, a prática maléfica, a prática diabólica. Hoje, muitos grupos defendem que o satanismo seja o responsável pelas grandes tragédias da contemporaneidade. Entretanto, o satanismo não é esse responsável, né? O satanismo, ele sim, é mais um dos produtos, ele é mais uma das tragédias criadas pela contemporaneidade. O satanismo é muito mais efeito do que causa dos nossos sofrimentos.